Fala, meus amigos e minhas amigas. Antes de você ver esse corte do Bopismo, que tá muito legal, eu peço pra você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Isso ajuda muito, tá bom? Valeu! Eu queria saber justamente isso, assim, uma coisa que eu sempre fazia quando eu tava de férias era colocar o alarme pra apitar às 7 horas da manhã pra eu poder desligar o alarme e falar, eu não preciso acordar. Eu queria saber o que você fez no seu primeiro dia sem ter o contrato com a Globo, foi logo depois das Olimpíadas. É isso. O que você fez no seu primeiro dia? Você fez isso? Desligou o alarme pra falar, não preciso fazer porra nenhuma hoje, não? Na verdade é curioso, porque eu encerrei no sábado, domingo era dia dos pais, só que eu não consegui voltar no domingo, eu tive que voltar na segunda-feira, porque por causa de voo, enfim, para voltar lá do Rio, onde eu estava fazendo a Olimpíada. Então eu voltei na segunda-feira, minha primeira atitude na segunda-feira foi encontrar minhas filhas, porque eu não tinha encontrado elas no dia anterior, que era dia dos pais, né? Então a gente foi almoçar juntos, enfim, eu com as minhas filhas, almocei com duas delas, depois jantei com a terceira, porque os horários não combinavam. Então, na verdade, eu me dediquei às filhas, que é, na verdade, o próximo passo, né, que eu quero dar na minha vida é estar mais perto dessas pessoas. Eu tenho 3 filhas do meu primeiro casamento, que são 3 filhas biológicas, e, como eu disse, eu adotei uma quarta, que é filha da minha segunda esposa, né? Hoje ela mora até na Irlanda, mas que está com a gente desde que, quando eu comecei a namorar a mãe dela, ela tinha 11 anos de idade. Então ela já está com 31 e a gente se trata como pai e filha, né? Uhum. Ela virou uma filha adotada que eu tenho. Então, é para essas pessoas que eu quero dedicar a minha vida, é para minha mulher, para os meus netos, né? Eu tenho 2 netinhos. Então eu quero diminuir a minha carga de trabalho, não quero me aposentar, embora todo mundo esteja dizendo que eu aposentei, eu não me aposentei. Que bom. Eu quero trabalhar menos, né? Eu quero ter uma atividade em que eu possa me dedicar mais a esse pessoal. Que na verdade a razão de eu existir é um pouco isso tudo, né? E eu queria perguntar sobre isso. Qual que é a parte mais legal de ser avô, Milton? Cara, você sabe que todo mundo fala, porque o avô é o que estraga, porque o avô... E na verdade não é isso. O mais legal de você ser avô, e aí acho que cada um vai ter uma definição, né? Uhum. Dependendo da situação de vida, enfim. Às vezes você fala de uma situação de privilégio aqui, que não é a situação de quem está nos ouvindo, por exemplo. Né? Mas no meu caso, o que me transforma num cara muito feliz sendo avô é o fato de que quando as minhas filhas eram pequenas, e eu fui pai muito jovem, né? Eu fui pai com 20 anos, a minha filha já tinha nascido, a primeira. Uhum. E eu tava naquela coisa de terminar a faculdade, de fazer carreira, de construir, né? Então você tá muito agitado o tempo todo. Eu trabalhava muito, porque eu morava ainda no interior, eu trabalhava no interior, os salários no interior são muito menores, você tem que trabalhar muito mais. Então eu não pude participar da vida das minhas filhas pequenininhas como eu participo hoje da vida dos meus netos. Por quê? Porque hoje eu tô com a vida estabilizada, eu já construí carreira, eu não tenho mais o que construir, né? Ou as coisas que eu vou construir a partir de agora, eu já tenho um background para me ajudar. Então a diferença básica é essa. Hoje eu posso olhar para os meus netos e em todas as festinhas de fim de ano de escola, em todas as festinhas de aniversário, eu posso, durante a semana, minha filha me liga, pai, não vou conseguir buscar a Serena é minha neta de 5 anos, na escola, porque eu tô atolada no trabalho. Eu pego o meu carro, vou lá e busco a Serena na escola, levo para minha casa, depois levo para a mãe. O Ângelo, que é meu neto mais velho, que fez 10 anos agora no meio do ano, é a mesma coisa, né? Tem aula de bateria, vou levar meu neto na aula de bateria, vou buscar, enfim. Então, isso é um prazer enorme? É um prazer enorme, é um prazer enorme. Você sabe que outro dia alguém me perguntou, mas essa coisa de cuidar de neto, eu falei, olha, hoje, se você me perguntar se eu quero fazer a final da Copa do Mundo ou se eu quero ir na apresentação do Ângelo de bateria no final do ano, eu quero ir na apresentação do Ângelo de bateria. Ele hoje é muito mais importante do que qualquer final de Copa do Mundo. O que não quer dizer que a final de Copa do Mundo não seja legal, não seja espetacular, e eu fiz várias e é muito bom. Né? Quando você é jovem, você quer estar nesses eventos e tem que estar porque eles são muito bons. Mas hoje, Serena, Ângelo, Thalita, Clara, Gabriela, Laura, Ana Cláudia, essas são as pessoas que me interessam. Essa é a escalação que interessa. Essa é a minha escalação. Titulares as titulares e os titulares. Esse é o meu time titular. Incrível. E a gente tem uma coisa em comum. Eu cresci com várias mulheres. Tenho 2 irmãs e minha mãe. Meu pai era separado e tal. Você tem 3 filhas. 4, né? 3 biológicas e uma adotada. Eu acho que minha vida mudou porque eu cresci rodeado de mulheres. Eu queria saber de você. Também. Eu não tenho a menor dúvida. Luca, eu fui criado, eu sou bem mais velho que você. Eu sou mais velho que o seu pai, por exemplo, né? Pelo que você estava me dizendo aqui. Eu tenho 65 anos. E eu fui criado numa geração, que deve ser um pouco a geração do seu pai. Ou talvez não, dependendo da família, né? Mas a minha família, a criação era muito machista. Né? A minha mãe, que faleceu esse ano, foi uma das pessoas mais machistas que eu conheci na vida. Ela não queria que os filhos aprendessem a cozinhar, por exemplo, porque cozinhar era trabalho de mulher, enfim, né? Coitadinha. Ela foi criada assim também, a gente tem que entender um pouco um contexto em que essas pessoas cresceram, né? Então, a minha criação foi muito machista. O Brasil é um país muito machista.
O esporte onde fui militar jornalismo é muito machista e mais ainda do que o resto da sociedade, né? Então, cara, eu acho que eu seria uma pessoa muito pior se não fosse esse bando de mulher na minha vida. Então eu tenho 3 filhas, eu ainda adotei mais uma, eu tenho uma neta, eu tenho uma afilhada. Acho que o fato de estar nesse meio feminino me ajudou muito. Me transformou numa pessoa muito melhor do que eu seria, né, se eu não tivesse encontrado essas mulheres todas. Então eu sou eternamente grato. Acho que o fato de viver num meio feminino como eu vivo, para mim foi fundamental. Como formação mesmo. E em quais aspectos você acha? Você acha que você se tornou um cara mais o quê? Porque você teve essas mulheres na sua vida? Eu acho que mais sensível, eu acho que até mais feminista, digamos assim, né? Se eu pudesse usar essa expressão para mim, né? Porque você começa a perceber as dificuldades que a sua filha está tendo para trabalhar, que a sua filha tem na universidade, que a sua mulher tem, porque minha mulher também trabalhou até pouco tempo atrás, jornalista também ela. Então você vai observando, né? Você vai percebendo, cara, a gente tem que fazer alguma coisa nessa sociedade porque as mulheres estão sendo massacradas. Então, essa é uma das condições, é uma das características. Acho que me deram mais sensibilidade, me deram mais um olhar mais feminino para as coisas, enfim, não tenho dúvida. A Miri Lacombe foi quem me passou o seu contato e foi a primeira convidada desse canal, esse podcast, a grande Miri Lacombe. Gigante. Gigante. Essa é gigante. E ela fala com você com um carinho brutal, falou, Milton é um baita cara. E eu acho que quando você tem, assim, a credencial de uma mulher tão extraordinária quanto a Mili, diz muito sobre você também, né? Então, se a Mili te considera um amigo, e eu me considero amigo da Mili, é uma... Somos amigos, então. Somos amigos, somos amigos. Acho isso incrível. E eu queria saber qual que é se você, quando perguntarem de você pros seus netos, né? A Serena e o Ângelo na escola, o que você gostaria que eles falassem? O meu avô é... Cara, eu espero que eles digam que o meu avô é um cara ético, é um cara honesto, é um cara que não precisou pisar em ninguém para subir na vida, para ganhar as coisas que ele ganhou. E olha que eu tenho hoje muito mais do que eu imaginei que eu teria algum dia, né? Muito mais. E eu espero que eles digam para as pessoas isso, né? Que eu cheguei onde cheguei absolutamente pelo meu trabalho, absolutamente pela minha ética, pela minha dedicação, pelo profissional que eu fui, enfim. E isso vale para a vida pessoal também, né? Quer dizer, se as pessoas com as quais eu lidei ao longo da vida e ajudei a formar, que são as minhas filhas, que são os meus netos agora que eu estou ajudando, afilhados que a gente tem. Então eu acho que se essas pessoas são o que são e são todas extraordinárias, né? As minhas mulheres são espetaculares, eu acho que tem uma participação aí. Eu acho que eu passei alguma coisa para elas. Então é isso que eu quero que eles assimilem, né? Que viver assim vale a pena, né? Que você ser honesto, que você ser ético, que você se dedicar a uma coisa que você quer fazer, que você gosta de fazer. Eu acho que é isso que eles têm que levar. Bom, essa entrevista existe então para essa serventia. A gente envia o link para Serena e para o Ângelo falando, o vô de vocês é esse cara. E justamente eu queria entender qual que é o dia perfeito para você, Milton, assim, acordar, levar o Ângelo na aula de bateria, enfim, qual que é o dia perfeito? Você falou que viveu um dia dos pais no dia seguinte, né, na segunda-feira. Quando você vislumbra, tipo assim, agora que eu tô, né, sem o compromisso com a Globo e tal, o meu dia perfeito seria esse, qual seria? Cara, é um pouco disso do que eu falei, eu acordar do lado da minha mulher, porque eu sou absolutamente apaixonado e me apaixono por ela cada vez mais e todos os dias. Poder conviver com as minhas filhas, né? Porque são 3 mulheres incríveis, porque uma delas eu não consigo conviver porque está morando na Irlanda, né? A nossa, como a gente chama, caçula 2, né? Porque tem a minha caçula. No meu primeiro casamento tem a caçula 2, que ela é a mais nova das 4, né? Que é a Laura, que mora na Irlanda, né? Então a gente vê menos, né? A gente encontra menos. Poder conviver com meus netos, é poder levar na escola, é poder buscar da escola, ou eles irem lá para casa, brincar lá em casa, porque eles adoram estar lá em casa. Lá em casa tem um quarto só para eles 2, né? Então, hoje em dia, o dia perfeito para mim é esse, né? Eu não... se você me perguntasse, talvez há 20 anos atrás, qual seria o seu... não, para mim o dia perfeito é ir fazer a final da Copa do Mundo, não sei das quantas, é fazer a prova do Bolt, é fazer o César Cielo na Olimpíada. Essas coisas me motivavam muito mais. Hoje em dia, eu posso te garantir que nada para mim dá mais prazer do que estar com essas pessoas, né? Com as minhas filhas, com a minha mulher, com meus netos, enfim. E isso muito, quer dizer, eu até disse isso na minha despedida da Globo. Quando você desfaz uma relação de 19 anos, e aí pode ser um casamento, pode ser um namoro, pode ser uma relação de trabalho com a empresa, mas se você fica junto com alguém durante 19 anos, que foi o tempo que eu fiquei na Globo, não tem uma razão.
Uma só razão. Tem algumas razões, umas maiores, outras menores. E a principal razão são essas pessoas, né? São as minhas filhas, são os meus netos, é a minha mulher. Porque você sabe, Luca, quando você vai tomar uma decisão dessa, e foi isso que eu fiz com a minha mulher nos últimos 2 anos, a gente amadureceu essa ideia de chegar até esse ponto aqui. A gente dizia um pro outro, né? Quanto tempo mais a gente tem saudavelmente para viver? Eu tô com 65 anos. Eu tenho o quê? Mais 20 anos? 85? Até, se eu me cuidar bem, chegar aos 90, tinindo. São 25 anos, são 20 anos, né? E como é que eu vou gastar esses 20 anos? Vai ser fazendo as coisas que eu já fiz? Vai ser fazendo mais uma Olimpíada, mais uma Copa do Mundo? Ou vai ser ver o crescimento do meu neto, ver o crescimento da minha neta, aproveitar melhor a minha parceria com a minha esposa, né, de a gente viajar mais, de a gente curtir mais coisas, ou então de acompanhar mais as minhas filhas, enfim. E a gente chegou à conclusão de que o melhor era esse caminho, né? A gente amadureceu muito a ideia, a gente estudou muito, a gente fez muita conta, a gente chegou à conclusão de que não, agora nós vamos fazer isso e vai ser assim. E é o que nós estamos fazendo. E assim, nenhuma decisão eu tomei sozinho, minha esposa é muito parceira, a gente sempre tratou disso juntos. O primeiro passo foi essa mudança para Jundiaí, porque a gente morou, 30 anos aqui em São Paulo, porque os dois trabalhavam aqui, a nossa vida estava toda aqui, né? Depois que eu separei do meu primeiro casamento, eu vim morar em São Paulo, porque eu já trabalhava aqui. E há 1 ano e meio, quase 2 anos já, a gente resolveu voltar para Jundiaí. Por quê? Porque as minhas filhas estão lá, porque os meus netos estão lá, meus pais estavam lá até esse ano, não estão mais, a minha sogra mora lá. E a gente chegou à conclusão assim, nós queremos acompanhar de perto as crianças, então nós vamos para lá, vamos para perto delas. E foi por isso que a gente resolveu voltar a morar em Jundiaí, estamos lá desde dezembro de 2022, né? Nós estamos morando lá em Jundiaí e tem sido ótimo, a gente não tem o menor arrependimento, a casa é muito gostosa, as crianças estão sempre lá, a gente vai fazer tudo que a gente quer com as crianças, enfim, então tá tudo de bom. Que delícia.